Eu sou o pastor Gabriel Porto e hoje nós vamos ter uma aula de um assunto muito interessante. Creio que seja um assunto que a maioria das pessoas tem muitas dúvidas, que é a cronologia do Antigo Testamento. O que é cronologia? É a ordem dos eventos dentro do tempo. Então nós vamos traçar uma linha do tempo com todos os eventos principais do Antigo Testamento. E ali eu vou mostrando para vocês em que época cada personagem viveu, o que ele fez, também em qual época da história foi escrito cada um dos livros do Antigo Testamento. É sempre importante nós lembrarmos que Deus, ele revelou a palavra de Deus dentro de um princípio chamado de revelação progressiva. O que significa isso? Deus, ele não separou um assunto e revelou todo aquele assunto de uma vez só e depois foi para outro assunto. Não é assim que Deus quis revelar a sua palavra. Ele foi se revelando aos poucos no decorrer da história, um pouquinho de cada assunto em cada livro, para cada personagem bíblico. Ou seja, as primeiras informações dos primeiros livros da Bíblia sempre serão mais genéricas, mais superficiais, não muito específicas. E conforme nós vamos caminhando para os livros posteriores do meio e da parte final do Antigo Testamento, nós vemos essa revelação se encorpando, ganhando forma, ficando mais completa, recebendo cada vez mais detalhes, mais profecias. E até que no Novo Testamento nós temos o auge dessa revelação. Ou seja, Antigo e Novo Testamento, eles são interdependentes, eles dependem um do outro, não podem ser separados, porque o Antigo Testamento cria toda a base para que nós possamos entender o Novo. E o Novo Testamento, ele precisa dessa base do Antigo para poder se desenvolver e ir além da informação passada no Antigo Testamento originalmente. E é por isso que os dois são igualmente importantes para que nós possamos entender as Escrituras como um todo. Eu quero começar com vocês num período do Antigo Testamento que eu chamei de história patriarcal. A história patriarcal, ela começa com Adão, né? Então aqui vocês veem Adão, então Deus, ele cria o mundo, cria o ser humano, Adão e Eva, e aí nós temos ali a queda de Adão e Eva no pecado, em que o ser humano se tornou corrompido, o próprio mundo também se tornou corrompido, e isso passou para toda a raça humana. A partir da queda de Adão, nós podemos chamar de um período chamado período pré-diluviano, ou seja, aquele período decorrido entre a queda de Adão e o dilúvio. Nesse período, eu vou falar apenas os personagens que mais se destacaram. Nós temos aqui Enoque. Enoque, ele foi muito destacado porque a Bíblia fala que ele andou com Deus e Deus o tomou para si e ele não foi mais achado, né? E por isso muitos entendem que ele teria sido arrebatado, levado vivo aos céus, né? Depois nós temos Noé. E aí nós temos todo aquele período de preparação para o dilúvio, onde Deus manda Noé construir a arca, demorou muitos anos para a arca ficar pronta. E quando já estava pronta, Deus mandou um casal de cada animal para adentrar ali naquela arca. E quando a porta foi fechada com a família de Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas esposas também, começou-se o dilúvio. E aí eles ficaram por quase um ano na arca, né, um pouco mais de um ano, contando todo o tempo decorrido. E depois que Noé e sua família descem da arca no pós-dilúvio, nós começamos um outro período, que é esse período pós-diluviano, é a segunda parte do período patriarcal. E aí, nessa época, quem mais se destacou foi um homem chamado Nimrod. Ele foi o primeiro líder mundial. Ele era um rei de toda a humanidade e debaixo de seu governo estava toda a humanidade naquela época. Ele foi o responsável por construir cidades como Nínive, como a própria Babel, que depois foi chamada Babilônia. E aí nós temos aquele episódio da Torre de Babel, onde o povo, junto com Nimrod, queria construir uma torre muito alta,
onde, se ocorresse outro dilúvio, eles pudessem se abrigar, e uma forma também de conseguir chegar até o céu, chegar até os deuses, para poder se comunicar com eles da forma que eles queriam e não da forma que Deus queria. Então, foi uma tentativa do ser humano não precisar mais de Deus e fazer tudo do seu jeito, do jeito que ele queria. E por consequência disso, Deus desceu e confundiu as línguas. E a partir daquele momento, cada grupo de pessoas ali começa a falar alguns idiomas diferentes. Alguns estudiosos dizem que a primeira divisão foi em 16 idiomas primitivos, outras em 32, e que depois esses idiomas foram se subdividindo em dialetos e variações, criando as milhares de línguas que nós temos hoje. Assim ocorreu a divisão das línguas. Algumas gerações depois, nós chegamos na vida de Abraão. A partir daqui, a cronologia bíblica é um pouco mais exata. Então, nós temos condições de determinar uma data bastante aproximada para a época em que esses personagens bíblicos viveram. Então, você pode acompanhar aí no monitor, Abraão, 2166 a.C. Essas datas são as datas de nascimento desses patriarcas. Então, essa é a data aproximada que Abraão nasceu. Você sabe que está lá em Gênesis 12, Deus faz uma aliança com Abraão, tira ele da terra de Ur dos Caldeus e manda que ele vá para uma terra que ele não conhece e que Deus daria essa terra como herança para ele e para sua descendência. E ele obedece a Deus, firma essa aliança com Deus e começa a seguir como um peregrino. Aos 100 anos de idade, a Sara, sua esposa, a 100 anos de idade de Abraão, ele tem um filho com Sara, Isaque, o filho da promessa. Então, 100 anos depois, 2066 depois de Cristo. E Isaque, aos 60 anos, gera Jacó. Jacó, aí, data aproximada de nascimento, 2006 a.C. Então, ali nós temos toda aquela história de Jacó e Esaú, que ele engana o pai, que já estava velho, cego, para receber a bênção da primogenitura. Depois ele acaba tendo que fugir para a terra de Labão, onde conhece Raquel e se apaixona por ela, mas acaba casando primeiro com Lia por uma artimanha ali do seu sogro, depois casa com Raquel também, e ali ele cresce, prospera, tem os seus filhos, e depois, já de certa idade, volta para a terra de seus pais. Depois, quem mais se destaca dos filhos de Jacó, que passou a ser chamado Israel, é José. Nós temos ali a história de José do Egito, uma história muito bonita, que ele recebeu o dom de ter sonhos proféticos, interpretar sonhos. E ali, por conta dessa inveja que os irmãos tiveram dele, ele foi vendido como escravo, foi para o Egito, se tornou servo, depois foi preso injustamente, ficou algum tempo na cadeia e acabou depois sendo colocado como governador do Egito. Vocês já devem conhecer essa história, é uma das histórias mais belas da Bíblia. Então ali, a época aproximada em que a família de Jacó, aquelas aproximadamente 70 ou 72 pessoas que a Bíblia nos diz, desceram de Canaã para o Egito, foi aproximadamente em 1876 a.C. Então ali nós temos esse período se fechando da história dos patriarcas para o período no Egito. Conforme o livro de Êxodo nos diz, a Bíblia nos informa que o povo de Israel, os hebreus, a descendência de Jacó, ficaram 430 anos no Egito ao todo, desde a época que a família de Jacó desce até eles saírem por meio da última praga ali do Egito, junto com Moisés. Então, a saída do Egito, o Êxodo, ele é datado de 1446 a.C. E ali nós temos os 40 anos que o povo de Israel, aqui eu já mudei para um segundo período, o período da nação de Israel. Israel não é mais só um povoado ou uma família, já se tornou uma nação. Então, o período do Êxodo no Egito, 40 anos. Então, de 1446 a 1406, são os 40 anos que eles ficaram no Egito. No deserto.
nesse período começa a ser registrados os livros bíblicos. O primeiro homem que Deus, por meio do Espírito Santo, começa a inspirar para relatar os livros bíblicos, registrar a história da humanidade, foi Moisés. E ele é o autor dos livros de Gênesis, né, eventos que ocorreram antes da vida dele, e aí por meio das tradições, transmissões orais, da própria revelação de Deus e orientação do Espírito Santo, ele registra os eventos ali de Gênesis, e depois os livros de Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio ocorreram durante a vida de Moisés. Então ele foi testemunha ocular de todos esses eventos e foi registrando durante os 40 anos que o povo de Israel ficou no deserto. Também nessa época foi escrito o livro de Jó. O livro de Jó, ele por muitos é entendido como o livro mais antigo da Bíblia, de data de que momento que foi escrito. E o possível autor do livro de Jó é o próprio Moisés também, provavelmente recebido por uma transmissão oral da época dos patriarcas ali, Abraão, Isaque e Jacó, depois registrada por Moisés. Então nós temos aqui os primeiros livros da Bíblia sendo escritos. Depois, conforme o livro de Josué nos diz, a tomada de Canaã, né, após os 40 anos no deserto, Moisés deixa de ser o líder do povo, né, morre, e a liderança do povo é passada para Josué. E aí ele, como líder do povo, ele comanda os ataques à terra de Canaã para tomar a terra, que foi dada como herança para Abraão, Isaque e Jacó, e nessa época tinha sido invadidas por povos cananeus. Então, para retomar essa terra, o povo de Israel tem que lutar por ela, e essas lutas demoram 7 anos. Então, vocês veem aí de 1406 a 1399. Foi o período do livro de Josué, onde são tomadas essas terras e o povo de Israel se fixa novamente ali em Canaã. Depois nós temos o período dos juízes. O período dos juízes é muito interessante porque se você pegar no livro de Juízes cada um dos 13 juízes mencionados e somar o tempo que cada um governou, dá quase 500 anos. Mas a lacuna histórica não cabe 500 anos. Então, como entender isso? Nenhum dos juízes, talvez apenas com exceção de Samuel, governou sobre todas as 12 tribos de Israel. Os juízes eram governantes locais, então ao mesmo tempo que um juiz estava governando, por exemplo, sobre Benjamim, outro estava governando sobre Judá, mais à frente outro sobre Isacar, Zebulon e assim por diante. Então, na verdade, o período dos juízes foi de 300 anos aproximadamente, de 1350 a 1051. Todos os juízes foram líderes locais, líderes regionais. Nenhum deles governou sobre todo Israel, talvez apenas com a exceção de Samuel durante algum tempo, tá? E aí, durante a tomada de Canaã, durante a vida de Josué, foi escrito o livro de Josué. Aí, até por curiosidade para vocês, e quem escreveu o final de Deuteronômio onde Moisés morre? Não pode ter sido o próprio Moisés. Então, o autor mais possível que finalizou Deuteronômio foi Josué. Da mesma forma que o final do livro de Josué, onde Josué morre, foi possivelmente escrito por Otiniel, que veio a ser o primeiro dos juízes, tá? Ali descendente de Judá, ali da tribo de Judá, tá? Então, durante essa época foi escrito o livro de Josué e durante o período dos juízes foi escrito os livros de Juízes e Rute. Possivelmente o livro de Juízes ele tem vários autores. No decorrer da história, os sacerdotes a cada geração foram complementando com a vida de cada juiz, mas quem compilou tudo isso e fechou no final como um livro foi o profeta Samuel. Então, o autor final do livro de Juízes e possivelmente o livro de Rute também é o profeta Samuel. Depois, ali em 1051, nós chegamos ao reinado de Saul, onde o povo queria um rei igual das outras nações, alto, forte, bonito, né, do jeito que os homens queriam. E Deus sabia que não era a época certa de ter um rei. Ele já tinha em seu coração de, no tempo certo, colocar Davi como um rei. Mas nessa época, Davi nem tinha nascido ainda.
Então, pela insistência do povo em rejeitar a Deus, rejeitar os juízes, no caso aqui o próprio Samuel, Deus permite que Samuel vá lá e unja a Saul como rei. E ele se torna o primeiro rei de Israel, governando por 40 anos, de 1051 a 1011. Depois, quando ele morre, entra Davi como o segundo rei de Israel, que também reina por mais 40 anos, de 1011 a 971. E nessa época, durante a vida de Samuel, é escrito o primeiro livro de Samuel, e é lógico que o segundo livro não pode ser escrito por Samuel, porque no final do primeiro livro ele morre. Então, se no segundo Samuel já está morto, quem continuou a escrever segundo Samuel, né? Foram os discípulos de Samuel. Samuel era um líder entre os profetas, os sacerdotes ali daquela época. Então ele tinha discípulos, e os seus discípulos escreveram a segunda Samuel. É interessante você saber que na Bíblia judaica é um livro só. Esse livro que nós temos como 1º e 2 Samuel, na verdade, na Bíblia judaica é só livro de Samuel, com todo o conteúdo dos dois. Quem fez essa divisão foi Agostinho. Então, basicamente, Agostinho separa a partir até o momento em que o rei Saul morre, e depois que o rei Saul já morreu, que Davi vai assumir o trono, é quando começa essa parte que ele chamou de 2 Samuel. E isso aconteceu com muitos outros livros. Por exemplo, 1º e 2 Reis, na Bíblia judaica é um livro só. Crônicas também, o 1º e 2 é um livro só. Esdras e Neemias também é um livro só na Bíblia judaica. Todas essas divisões dos livros em duas partes foram feitas ali por Agostinho no século IV, quando o cânon dos 66 livros da Bíblia foi oficializado. Mas o conteúdo é o mesmo. A única diferença é que na nossa Bíblia está subdividido em 2 livros e na Bíblia judaica está tudo num livro só, tá? E aqui, na época de Davi, então, é escrito o livro de 2 Samuel, segundo Samuel, né, livro de Samuel, e começa-se a registrar os livros de Salmos. Aí algumas pessoas podem dizer, mas pastor, já existiam salmos desde a época de Moisés. A Bíblia relata salmos de Moisés. Sim, é verdade, eles já existiam. Salmos são canções ou poesias também, mas eles ainda não tinham sido registrados em livros, compilados em livros. Então já existiam vários salmos, mas a época que eles começaram a ser compilados em livros foi na época de Davi. O livro de Salmos que nós temos hoje, com os seus 150 salmos, na verdade, ele é o resultado da compilação de 5 livros de Salmos. A Bíblia judaica tem Salmos 1, 2, 3, 4 e 5. 5 livros de Salmos. Então, os 2 primeiros foram compilados por Davi e do terceiro em diante temos aí misturas com vários autores. Então, temos ali os filhos de Corá, Salmo de Moisés e vários outros autores que são colocados ali no livro de Salmos. Por isso que eu escrevi aqui início de Salmos, porque o início do registro do livro de Salmos começa na época de Davi e vai ser concluído o 5º livro de Salmos, que é o que fecha o nosso livro de Salmos hoje, lá na época de Esdras e Neemias. Tá? Vocês vão ver nessa linha do tempo que ele é concluído bem depois. Depois nós temos o reinado de Salomão, que durou aí também 40 anos, de 971 a 931, e nessa época, né, no 4º ano do reinado de Salomão, 967 a.C., tem um evento importante, é construído, é inaugurado o Templo de Jerusalém. Então a Arca do Senhor deixa de habitar num tabernáculo que mudava de lugar para lugar e vem para um lugar fixo, o Templo de Jerusalém, onde ela começa a habitar de forma permanente. Nessa época, durante a vida de Salomão, ele escreve os livros de Provérbios, né, exceto os 2 últimos capítulos do livro de Provérbios, que tem outros autores. O próprio livro ali descreve os outros autores, mas todos os outros foram escritos por Salomão. E também os livros de Cantares, que é uma poesia que ele faz ali para sua amada, a Sulamita. E, por último, o livro de Eclesiastes, que Salomão escreve já no final da sua vida, quando ele já está idoso, refletindo sobre a sua vida e sobre tudo o que aconteceu. Depois nós temos
o período da divisão do reino. Então, esse primeiro período do reinado de Israel é o que nós chamamos de reino unificado, onde um único rei reinava sobre todas as 12 tribos de Israel. E aí, esse período foi 120 anos, com 3 reis, 40 anos para cada um, Saul, Davi e Salomão. Mas, como o próprio profeta Natã profetizou, que para o filho de Davi, Salomão, Deus ainda teria misericórdia e manteria o reino unido com ele, mas que para o seu neto, o reino seria dividido. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando Salomão morre, o seu filho Roboão sobe ao trono. E ali ele se aconselha primeiro com os anciãos para ver o que ele deveria fazer. E os anciãos disseram: baixe os impostos e o povo vai te amar. Depois ele se aconselha com os jovens e os jovens diz: não, aumente os impostos e governe com cetro de ferro e o povo vai te temer. E ele preferiu ouvir o conselho dos mais jovens. Aumentou os impostos e isso gerou uma rebelião liderada por um homem chamado Jeroboão. E esse homem acabou conquistando o apoio de 10 das 12 tribos. Apenas Judá e Benjamim continuaram fiéis a Roboão. E isso fez com que o reino se dividisse em 2 partes. O reino do norte, com as 10 tribos, levou o nome da nação e continuou chamando Israel. E o reino do sul, apenas com Judá e Benjamim. Depois Benjamim é anexado dentro de Judá e passa a ser conhecido apenas como o reino de Judá. Então nós temos ali vários profetas do Antigo Testamento que vão falando profecia contra Judá, profecia contra Israel, porque são profetas que viveram nessa época do reino dividido. E essa é a divisão. O reino do norte, Israel, ele só teve reis ímpios. Eles começaram a adorar Baal, fazer adoração nas montanhas, sacrifícios a deuses pagãos, todo tipo de idolatria, e por isso ele durou pouco tempo, cerca aí de 200 anos, até que por volta do ano 722 a.C., os assírios, liderados ali pelo então general Senaqueribe, que depois ele acaba se tornando rei também, eles cercam ali a cidade, a capital ali do reino de Israel, o reino do norte, né? E os derrotam, e aí a estratégia deles para desmanchar os povos conquistados eram assim: eles pegam metade do povo, levam embora, espalham por um pouquinho em cada uma das terras dominadas, e pegam um pouquinho dos povos de cada uma dessas terras dominadas e trazem para o território ali de Samaria e para se misturar com o povo, porque aí eles começam a se casar uns com os outros e os filhos se tornam mestiços. Então eles acabam absorvendo o paganismo desses povos não hebreus, acabam misturando a língua, os costumes, a aparência. E essa mistura gerou o povo que depois, na época de Jesus, é chamado de samaritanos. O samaritano é um hebreu mestiço. Ele é uma mistura de hebreu com outros povos ali do Oriente Médio que foram conquistados. E é por isso que os judeus, que eles se consideravam raça pura, entre aspas, eles não gostavam dos samaritanos, porque eles consideravam um povo mestiço, um povo contaminado com costumes, práticas e religião pagãs, né? E o que aconteceu com o Reino do Sul? O Reino do Sul, Judá, ele teve uma alternância. Alguns reis foram maus, outros reis foram bons. Quando subia um rei bom ao poder, Deus, pela sua misericórdia, mantinha o povo por mais algum tempo. E por isso ele durou mais tempo, durou cerca de 350 anos. Até que na época dos babilônicos, o rei Nabucodonosor ordena um ataque contra Judá. E esse ataque foi feito em várias levas. Ele começa ali em 605 a.C., depois ele vai tendo outros ataques, vai enfraquecendo Jerusalém, até que em 586 a.C. ocorre a queda de Jerusalém. Os babilônicos tomam Jerusalém por completo, destroem a cidade, destroem o templo, saqueiam todos os tesouros do templo, muitas pessoas morrem e eles pegam as melhores pessoas da sociedade, aquelas pessoas mais jovens, mais bonitas, que tinham instrução, que tinham alguma profissão, e levam eles cativos para a Babilônia para lhes servir a Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Então,
Com essa queda nesse período, Israel ou Judá deixam de existir como nação. O reino do norte já tinha sido destruído e agora o do sul também é derrotado e o povo é levado como cativo. Nesse período, nós temos vários livros de profetas. Nós podemos dividir os livros dos profetas em três divisões. O primeiro são os livros da época do Reino Unido, antes da divisão do reino de Israel. E aí eu coloquei aqui em ordem cronológica, o profeta mais antigo é Obadias, depois vem Joel, Jonas, Amós e Miqueias. Depois, Isaías, ele viveu exatamente a época dessa transição, da queda do reino do norte. Então, na primeira metade do livro de Isaías, ainda existiam os dois reinos, por isso que nós vemos lá profecias contra Israel, profecias contra Judá. A partir, se eu não me engano, do capítulo 29 de Isaías, ocorre a queda de Samaria, e dali para frente só existe reino do sul, porque o reino do norte já havia sido destruído. Então, essa divisão do reino do norte ser destruído e passar a existir só o do sul, ocorre no tempo da vida de Isaías. E os profetas aqui posterior, só existia Judá. Então, na época de Oséias, Sofonias, Naum, Abacuque, vocês veem que ele só tem profecias contra Judá, porque o reino do norte, Israel, já não existia mais. E durante o cativeiro babilônico, ele durou 70 anos, de 605 ali antes de Cristo a 535 antes de Cristo, conforme profetizado pelo próprio profeta Jeremias. Se você consultar na sua Bíblia lá em Jeremias 25 e também em Jeremias 29, está profetizado que o cativeiro duraria 70 anos. Quais livros foram escritos durante o cativeiro? Jeremias, ele começa antes do cativeiro, mas ele é concluído após a queda de Jerusalém, então o término dele já é dentro do período de cativeiro. Temos também Lamentações, escrita por Jeremias, que relata todo o sofrimento da queda de Jerusalém. E aí os livros de Ezequiel e Daniel já foram 100% escritos durante o cativeiro, porque tanto Ezequiel quanto Daniel foram homens levados cativos para a Babilônia, e ali viveram praticamente todas as suas vidas. E os livros de 1º e 2º Reis também são escritos durante o cativeiro. Como nós podemos ter essa certeza? Porque o final desses livros já nos relata sobre a queda de Jerusalém e o início do cativeiro. É por isso que nós temos essa certeza que foi escrito durante o cativeiro. E aí, em 535 a.C., o Império da Babilônia cai, o Império Persa sobe ao poder e o rei Ciro começa a permitir que os judeus aos poucos vão retornando para Jerusalém, para a Judéia. E esse retorno foi feito em várias caravanas, aos poucos. Então, um na época de Esdras, depois Neemias, outro na época de Esther, demorou várias gerações para que houvesse ali um grande retorno para a Judéia. Esse período de retorno do exílio vai de 535 a 444 a.C. Durante esse período, nós temos a vida desses profetas, Ageu, Zacarias, Esdras. Foi a época que foram escritos os livros deles. No livro de Salmos também é concluído, provavelmente pelo próprio Esdras, e os livros de 1º e 2º Crônicas também são registrados. Como nós sabemos que eles foram após o cativeiro? Porque o final dos livros de Crônicas relatam o fim do cativeiro e o retorno do povo para a Judéia. Por isso nós sabemos que eles têm que ser escritos após o término do cativeiro, tá? E aí nós temos um período chamado período da restauração plena. Demorou aí 49 anos para a cidade de Jerusalém e o templo serem totalmente reconstruídos, como Daniel já tinha profetizado lá na profecia das 70 semanas, Daniel 9, versos 24 a 27, tá? E aí, nessa época do tempo de reconstrução plena, nós temos os livros de Neemias, Malaquias e Esther, que cronologicamente foram os últimos livros a serem escritos do Antigo Testamento. Eu também quero comentar com vocês rapidamente o período interbíblico, aqueles dos chamados 400 anos de silêncio, que vai ali do final de Malaquias até o início do Novo Testamento, com o nascimento ali de João Batista e Jesus, né?
Durante esse período foram escritos alguns livros que foram rejeitados pelos judeus, que eles eram fábulas, são fábulas, lendas, só que em 1563 a Igreja Católica, num concílio de Trento, também chamado Concílio da Contra-Reforma, ela decidiu incluir esses livros a mais na Bíblia Católica. Então, a partir de 1563, a Bíblia Católica recebe livros a mais, que são o quê? Sabedoria Eclesiástico, 1º e 2º Macabeus, Baruque, Tobias, Judite, e adições em Daniel capítulos 13 e 14, e adições em Esther, Esther capítulos 10 a 16. Todas essas adições ocorreram em 1563 com uma decisão do Concílio de Trento. Mas esses livros não são inspirados por Deus, não são canônicos, eles são considerados apócrifos, são lendas, são invenções, tá? E depois, mais à frente, na próxima aula, nós teremos uma aula de cronologia do Novo Testamento e depois eu vou começar a falar com vocês sobre a bibliologia do Antigo Testamento. Então, só quero mostrar para vocês aqui rapidamente qual é a forma que se divide o Antigo Testamento. Ele tem esses 5 grupos. O primeiro é o Pentateuco, que vai de Gênesis a Deuteronômio, 5 livros. Depois os livros históricos, de Josué a Esther, 12 livros. Livros poéticos, de Jó a Cantares, 5 livros. Os profetas maiores, com 5 livros, que vai de Isaías a Daniel. E, por último, os profetas menores, de Oséias a Malaquias, com 12 livros. Tá? Esse é o conteúdo da aula de hoje, de uma forma bem breve, bem assim, en passant mesmo, a cronologia do Antigo Testamento. Espero que a partir dessa aula você possa ter aprendido bem mais como foi essa linha do tempo e consiga encaixar cada personagem bíblico, cada evento ali no seu local certo. Então, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. É um prazer ter ministrado essa aula e que Deus abençoe todos vocês.